Olá a todos. Vamos gravar hoje, então, uma outra questão do Enem, que ao meu ver está com o gabarito errado e eu vou explicar por quê. Ok? Então, sem mais demora, vamos para a questão. Questão 146 da prova azul de 2018. Vamos ler? O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão de tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Decorridos os 15 dias, então temos aí o gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período em que se refere, o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja, dia 13, alerta vermelho. Em quais dias os avisos foram emitidos corretamente? Ok. Dia 1, primeiro ponto do gráfico. Vemos aí na temperatura que está à esquerda, que está inferior a 10, a umidade está inferior a 40, então está certo. Dia 1 está certo. Vamos para o dia 13. Dia 13 nós vemos aí que a temperatura está um pouquinho acima de 40 e a umidade está 40. Então, para ser alerta vermelho, a umidade teria que ser inferior a 25, não está. Então, o dia 13 está errado. Sobrou o dia 12. No dia 12 a gente vê no gráfico que a temperatura está exatamente 40 e a umidade em 20. Ok. E aí nós caímos no... E aí vem o problema da questão. 40. Temperatura de 40, ela pertence ao alerta laranja, que varia entre 35 e 40. Veja, o alerta vermelho é superior a 40, então é maior. É estritamente maior. Então 40 não pertence ao alerta vermelho. Mas ele pertence ao alerta laranja. Entre 30 e 40 está incluso 40? Essa é basicamente a questão. O entre, ele é um intervalo fechado, aberto ou ambíguo. Para desenhar um pouquinho, só queria mostrar para vocês o seguinte. Eu fiz aqui um gráfico, né? Temos aqui o alerta cinza, seria esse aqui. Não coloquei ele tracejado sobre as bordas, tá? O alerta laranja e o alerta vermelho. E você tem uma temperatura que está aqui exatamente aos 40 e 20 graus. Um ponto aqui no meio desses dois. Esse ponto no meio desses dois, aí, entre o laranja e o vermelho, ele pertence a um dos dois, né? Que no caso pertenceria ou ao laranja, porque o vermelho é só maior, ou ele pertence ao branco, que é o nenhum alerta. Tá? Então, assim, só tiver essa figura, se a palavra entre for ambígua, for de duplo sentido, você não vai colocar um ponto aqui pertencendo ao branco. Você iria colocar ele pertencendo a esse daqui, a um dos conjuntos, que no caso, obrigatório, como um é maior exclusivamente, ele pertenceria ao laranja. Então não haveria nem ambiguidade nessa questão. Então, o problema é entre, a palavra entre, ela indica um intervalo fechado ou aberto.
Nós saímos de uma questão de matemática para algo em português. Eu sempre acreditei que o entre fosse um intervalo, fosse ambíguo. Iria da hora do exercício, você interpretaria. Nesse exercício, a interpretação seria de um intervalo fechado. Porque não faria sentido um ponto ali no meio pertencer à parte branca. Né? Não faria sentido um ponto aqui no meio pertencer aqui, à parte branca, a parte que não tem alerta. Então não faria sentido. Então, interpretativamente, eu interpretaria como sendo fechado. Nesse caso, dá para interpretar assim. A questão é, a palavra entre cabe interpretação nela? Ou ela é exclusivamente aberta, não é? Por quê? Porque veio, no dia da prova, veio aqueles gabaritos extraoficial, soltou lá, que essa questão era a letra A. Eu falei, tá errado. Esse site pipocou aí. Os caras erraram. Aí, 3 dias depois, ou 2 dias depois, vem um gabarito oficial do Enem, letra A. Ou seja, entre seria um intervalo exclusivamente aberto. Não é ambíguo, é aberto. Isso pôs em xeque o meu conhecimento. Né? Porque agora, deixa eu só voltar para mim aqui. Porque agora você tem 2 fontes falando uma coisa. E eu não tinha certeza. Nunca tive certeza. Nunca li em lugar nenhum. Falei, pô, caramba, que conhecimento bom, né? Errei uma questão, mas adquiri um conhecimento. Vou só confirmar aqui no Google se é isso. Eu digitei no Google. Entre a intervalo aberto ou fechado? Não tem resposta. Não tem resposta. O Google não tem resposta para essa pergunta. A lei complicou. Nós estamos no português, né? Saiu da questão matemática e fomos para o português. Ok. Fui perguntar para minha mãe. Minha mãe é uma professora de português absurda, fenomenal. Sabe tudo. Tem umas gramáticas aqui em casa que são absurdas, assim. Fui perguntar pra minha mãe, não tem nem ideia. Fui ver umas gramáticas aqui em casa, nenhuma fala. E deveria ser um assunto que se fale, né? Deveria ser fácil encontrar esse assunto. Se o entre fosse aberto, deveria ser bem fácil encontrar essa resposta. Então não encontrei. Fui no dicionário. Nas traduções de entre, você tem algumas que fazem mais sentido ser com um conjunto fechado, outras mais sentido ser aberto e outras que é ambíguo. Então, entre na matemática, entre A e B, o A e o B estão inclusos. É difícil, assim, não cabe os significados ali. Você não consegue achar, não é claro. Pelo menos ao meu entendimento, não é claro. Então, eu me lembrei de um caso que aconteceu comigo alguns anos atrás. Uma questão de uma prova de concurso de português, em que você tinha um verbo, que eu tinha certeza que era um verbo transitivo indireto, né? E estava perguntando na questão qual era o certo, aí estava sem a preposição, então só poderia ser um objeto direto aquilo. Eu falei, pô, tá errado, esse verbo não é. Marquei aquela alternativa, veio o gabarito, era outra. Aí fui perguntar para minha mãe, porque era uma questão de português. Aí ela me explicou que ela falou, meu filho, dá uma olhadinha naquela gramáticazinha. Cara, era uma gramática de 1950, velho. 1950. Tinha um monte de verbo lá e escrito na frente se era transitivo direto ou transitivo indireto. Aí fui lá, peguei aquele verbo, tava lá, verbo transitivo direto.
Fui no Google, pum, verbo transitivo indireto. Falei, e aí, mãe, o Google tá falando que é verbo transitivo indireto. Pô, o Google tá errado. Ele pode até ser, hoje em dia, ter consideração de ser um verbo transitivo. Mas, essa questão de objeto direto e objeto indireto vem do latim. Vem do latim. Objeto direto e objeto indireto já existia no latim. E essas palavras vêm do latim. E o latim não muda. Um decreto da Dilma não vai mudar latim. Tá? Então o latim está sempre certo. Então, essa questão que aquele verbo aceitava ser um verbo transitivo direto e que aquele era um objeto direto e aquilo estava certo. Apesar do Google falar que é verbo transitivo indireto e todas as gramáticas atuais falarem, eu não vou lembrar qual era o verbo. Não importa. Do latim é válido. E sempre será válido. Tá? Você pode considerar outras coisas como corretas. Mas o que era certo sempre será certo. Então o latim é quem manda. Então eu me lembrei disso. Falei, bem, é o latim que manda. Como é que a gente vê? Então vamos ver o que é o entre em latim, né? O que é o entre em latim? Ok. Vai o Lau pegar. O que é o entre em latim? Como que escreve entre em latim? Entre vem do latim inter. Inter. A coisa que eu pensei foi, interno, né? Ponto interno, ponto externo e ponto de fronteira. Então, interno é só aquilo que está dentro. Tá, poderia ser. Poderia pegar essa interpretação e ver que o inter não inclui a fronteira, porque você tem ponto interno e ponto de fronteira, são coisas diferentes. Mas o inter tem outros significados também. Ele não significa só interno. Essa é uma das traduções. Você tem outras traduções. Fui tentar achar o que o inter quer dizer. Se o inter sozinho. Procurar o inter sozinho. Inter é intervalo aberto ou fechado? Em latim. Sem chance de achar. Não acho. Não achei. Não achei. Mas nesse meio tempo, falei, bem, então eu vou ter que pegar alguma palavra. E aí? Que palavras vocês acham? Que palavras vocês pegariam? Para poder tentar analisar. E nisso aí já se passou o quê? 3 semanas, mais ou menos, depois da prova. Né? Aí eu achei uma palavra boa. Intervalo. Aí fui ver o que significa intervalo. É o inter do latim mais val do saxão. Esse val é o que deu origem à palavra em inglês wall, né? Teria um L a mais. Isso aí é com um L só, é val com um L só. É do saxão, tá? Não é inglês. Em inglês é wall. Muro. Isso aqui. Inglês, saxão. Saxão que deu origem ao inglês, tá? E o inter, então, entre muro, entre parede. É uma palavra mista do latim com saxão. É uma palavra mista. Significa entre parede, entre muro. E o muro está incluso? Não, né? Não, por quê? Porque a palavra intervalo, existe a palavra intervalo aberto e intervalo fechado. Se a palavra intervalo fosse suficiente para definir se a borda,
Se o inter for suficiente para definir se o val, se a parede pertence ou não, não existiria uma das duas, ou a palavra, ou a intervalo aberto ou intervalo fechado. No caso da questão do Enem, que ele está falando que o entre é sempre aberto, para ser aquela opção do gabarito, não existiria então uma palavra intervalo aberto. Existiria intervalo e intervalo murado, ou intervalo, poderia ser até mesmo fechado. Mas não existiria a palavra intervalo aberto. Não existiria. Então, do latim, eu matei essa questão. Mas matou me amo. Né? Então, o significado dela em português é que inter ou entre é ambíguo. Não é suficiente para se definir se as bordas pertencem ao conjunto do qual se está falando. Entre A e B não é suficiente para definir se A, I ou B pertencem ao que se está falando em uma frase do latim. Mas, e aí eu fui pensar. Tem que pensar em todas as possibilidades. Existe algo, porque o latim manda no português. Então, se no latim não é, se no latim é ambíguo, então ele é ambíguo no português. Mas e na matemática? Aí eu lembrei de um termo que se chama convenção. O que é uma convenção? É quando em uma matéria, em uma disciplina, em uma ciência, uma certa palavra assume uma outra conotação, um outro significado, que não é o tradicional. Lauro, me dá um exemplo, então, de convenção. Só para vocês entenderem o que é uma convenção. A palavra monótono em matemática, na matemática, ela pode ser ou crescente ou decrescente. Uma função monótona é uma função que ou só cresce ou só decresce. No caso, pode ser igual também. Né? A estritamente monótona seria que ou só cresce ou só decresce. Na matemática é isso. Esse é o significado da palavra. É mono, só tem um sinal, só aumenta. Ou só diminui. Mono é uma direção. Não é necessariamente só cresce. Não é necessariamente só decresce. Monótono. Ela ou é uma crescente ou é decrescente. Mas, em economia, monótono é apenas crescente. É uma função crescente. Em economia, a palavra monótono, ela significa apenas crescente. É apenas crescente. Artigos, você vai estar lá, monótono. Aí você vai pegar a demonstração matemática e ele só fez por caso crescente. Ah, o caso decrescente é análogo? Ah, beleza, é análogo. Mas todo livro de demonstração, você prova os dois. Você tem a demonstração dos dois. Ou então, pelo menos, você fala, o caso decrescente é análogo. Não, só tem a demonstração do crescente. Você fala o tempo inteiro a palavra monótono, 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 monótono. Qualquer artigo em economia, monótono é que a função é crescente. Por que isso? E a palavra crescente e decrescente?
Quando você fala crescente ou decrescente, crescente ou decrescente em economia, você que está querendo dizer a tendência então, o PIB ele é crescente, mas ele não é monótono. Existem anos que o PIB cai, mas a tendência dele é crescente. Então, eu acredito que seja esse o motivo, para não se confundir a palavra crescente, porque você fala muito em economia sobre a tendência. Então você fala o tempo inteiro. Qual é essa frase? O PIB é crescente. Não, não é crescente. Se eu fosse pegar o termo crescente, o de monótono, de sempre crescer, não é. Mas a tendência é. Então, quando você fala crescente ou decrescente em economia, você está falando somente da tendência. E monótono, você está falando de uma função crescente. Ela sempre cresce. Ou ela estabiliza, ou ela cresce. Então, em economia, você tem, por convenção, que você mudou o sentido de uma palavra. É convenção. Isso é usado, isso é aceito. E não adianta o Lauro querer mudar. Não adianta você, João, querer mudar. É uma convenção, foi aceito. Todo mundo usa. Então uma convenção seria mais forte que uma definição. Então eu pensei nisso. Então, pensei. Ok. Será que existe então uma convenção? Porque o entre do latim no português, ele é ambíguo. Você não sabe se as extremidades pertencem ou não. Ele é ambíguo. Mas existe uma convenção. Fui pesquisar. Se existe uma convenção, então essa convenção ela deve estar também em inglês, não é? Porque em inglês existe a palavra interval. Open interval, closed interval. Tá? Intervalo aberto, intervalo fechado. Existe. Tá? A palavra interval, como já foi falado, ela é uma união de uma palavra em latim com o termo em saxão, que é o do inglês. Então, interval existe em inglês também. Tá? Mas o entre em inglês é outra palavra. Entre em inglês é between. Vai o Lauro para fórum em inglês pesquisar sobre a palavra between. Between é um conjunto fechado, aberto ou ambíguo. Dentre várias pesquisas, eu encontrei a expressão strictly between, que seria estritamente entre. A palavra strictly between, estritamente entre, ela é aberta. É um conjunto aberto. Então, nos fóruns que eu procurei, eu achei essa expressão em um fórum. Aí eu fui no Google Acadêmico. Eu não quero, porque fórum pode estar errado. Eu quero saber se essa palavra é usada em artigo científico matemático, não é? Fui lá. Aí Google Acadêmico, pesquisei. Strict between para artigos científicos. Vi lá. Vários artigos científicos usam essa palavra strictly between. Então essa é uma palavra que existe na academia, né? Então essa palavra existe, ela não é só de fórum.
Ela não é só de um livrinho de um autor bestinha. Ela existe. Ela existe em artigos científicos, matemáticos. Então, se strictly between é um conjunto aberto, então between ou ele é fechado ou ele é ambíguo. Isso para a nossa questão já basta. Porque na nossa questão ele tinha usado o entre como aberto. Between não é aberto. Se between fosse aberto, não existiria a expressão strictly between. Matemática sempre se usa a menor quantidade de termos possível. A matemática é o mais simples possível, é a menor quantidade de termos possível. Então, se between já significasse um conjunto aberto, não existiria o termo strictly between. E esse termo é traduzido para o português como estritamente entre. E esse strictly, estritamente, ele pode ser colocado em outros termos. Por exemplo, strictly, estritamente maior, estritamente menor. Tá? Ele é usado. Então, eu só achei em fóruns, tá? Só respondendo essa pergunta, se o between é fechado ou aberto, ou é fechado ou ambíguo, em fóruns eu achei que é ambíguo, tá? Em fórum, mas aí não é informação oficial, tá? Não é informação oficial. Talvez ele possa ser fechado, não sei. Mas dentro do que eu vi em fórum, o between é ambíguo, tá? Dentro do que eu vi. Então, se não existe uma convenção de que o entre é aberto, então entre não é aberto. Entre não é aberto porque não... Do latim, ele não é. Pelo latim, o entre é ambíguo. E por convenção, ele não é aberto. Porque existe o termo strictly between, estritamente entre. Ok? Eu acredito que essa informação do fora esteja certa, tá? O between ele é ambíguo também. Mas isso eu deixo. Deixar para outros pesquisadores. Se chegar um outro cara e falar que é fechado, beleza, aceito. Só o cara me provar por que é fechado, me mostrar um artigo que mostra que é fechado. Tá? Não vou discutir se o between é fechado ou ambíguo. Tá? Não vou discutir um assunto desse de outra língua. Eu não sou americano para discutir isso. Ok? Mas aberto ele não é. E aí, volta na questão. Se ele não necessariamente é aberto, e se você pode interpretá-lo, você vai interpretar ele como sendo fechado, como ele pertencendo ao alerta laranja. Então a resposta é letra C, 1 e 12. Os dias 1 e 12 estão certos. Tá? Gabarito errado. Não entendo duas coisas que eu não entendo. Não entendo. A primeira é, por que o Enem não alterou esse gabarito até hoje? Já era para ter sido alterado. Se você me perguntasse, por que você não entrou com recurso, né, apresentando esses argumentos? Cara, eu demorei um mês. Essa bobagemzinha que eu falei aqui para vocês em, 20 minutos, eu demorei um mês pesquisando. Não é óbvio. Não tem nada óbvio. Você não digita no Google e o Google te responde. Isso não é óbvio. Exigiu uma pesquisa. Tá? Aqui eu já estou chegando com os termos já prontos. Né? Mas eu demorei um mês para achar essa resposta. Para chegar na palavra intervalo, foram 3 semanas. 3 semanas para chegar na palavra intervalo. Aí depois vem fazer a pesquisa do between, dessa questão de convenção. Então a primeira coisa que eu não entendi foi por que o Enem não corrigiu esse gabarito até hoje.
Porque outras pessoas devem ter entrado com recurso. De onde que o Enem tirou essa informação? Que o entre é um conjunto aberto. De onde? Tá? Consigo entender. E a segunda coisa que eu não consigo entender é por que, né? Só fala por que o cursinho, esse cursinho que é famoso, cara, não teve nenhum professor no dia que marcou letra C. Todos os professores desse cursinho tinham certeza absoluta que era letra C, que era letra A. Entende? Que o entre era um intervalo aberto, sendo que não é, sendo que não tem lugar nenhum isso que é. Os professores, quer dizer, esse cursinho que é um dos maiores, então uma banca de bosta que tem ali, de professores de matemática, os maiores salários do Brasil, porque o online paga muito bem. Então não entendi mesmo como que esse cursinho conseguiu, soltou um gabarito extraoficial antecipado correto, com a letra A como resposta. Não entendi mesmo, tá? Porque uma coisa é o Enem errar, outra coisa é um cursinho errar. Porque o Enem errar pode ser um professor que formulou a questão, não é? O cara se enganou. Então o Enem errar é muito mais fácil do que um cursinho desse errar. Então não consigo entender como que um cursinho errou. E inclusive tem um outro cursinho online que eu fui olhar essa questão por questão de digitação, porque eu não sei se vocês perceberam, eu dou print na tela e na prova e jogo para o Paint, então eu queria um site para poder tirar essa questão de um site para poder colocar. Eu acho que ficaria mais fácil. Acabou que eu não consigo abrir meu OBS Player, que é o software que eu uso para fazer o vídeo. Eu não consigo configurar ele para abrir site. Mas tem um cursinho que até hoje, a resposta deles no site tá letra C. Então esse cursinho mesmo com o gabarito do Enem, e o gabarito do Enem não mudou até hoje, ele tá letra C. Porque a resposta é letra C. Tá? Não tem cabimento um bom professor de matemática marcar a letra A. Tá? Não tem cabimento. Não tem. Assim, Lauro, errar, eu tinha dúvida, mas eu sou economista. Né? Então, como que um professor de matemática, treinado, e eu voltei para fazer vestibular agora, tem 2 anos. Então, nunca tinha visto algo do tipo. Agora, um professor de um cursinho desse, que deve estar aí no mercado há 20 anos, fazendo prova, o cara top, o cara errar, como que o cara errou? Entende? Então, é isso aí. E aí, se eu conseguir colocar alguma vez em algum site, de eu pegar a questão e for pegar em algum site, eu vou pegar desse cursinho. Eu não estou me lembrando agora qual que é, mas eu vou procurar aqui. Talvez, se eu achar, eu coloco na descrição do vídeo o cursinho online que está até hoje. A resposta deles está letra C. A resposta desse cursinho está letra C. Os caras não querem saber de gabarito. A resposta é C, tá? A resposta dessa questão é C. É C. O gabarito tá até hoje. Mas a resposta é C. Então, se eu lembrar o nome desse cursinho, eu coloco, né, como uma menção honrosa para os caras. Tá ok? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Depois a gente volta com mais algumas questões. Abraço.